Tudo bem aí com vocês? É o professor Marco Aurélio que está falando aqui. Nesse momento eu estou falando aí com todos os primeiros do Barreto, né? Que eu dou aula, o primeiro C, o D e o E da tarde e o primeiro F da noite, tá? Então um grande abraço aí para vocês. Estou com saudades e tomara que a gente consiga retornar o mais rápido possível. Ok? Então, eu vou dar algumas orientações, algumas explicações sobre a atividade dessa semana. Ok? Eu já tinha pedido, inclusive, para vocês fazerem uma pesquisa sobre o Isaac Newton. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as leis que o Isaac Newton criou. Ok? Hoje eu vou falar só da lei da inércia. Bom, falando um pouquinho sobre o Newton, então, né, ele nasceu lá na Inglaterra em 1642, tá? O cara que dedicou grande parte da vida dele para a ciência, tá? E é considerado um dos maiores cientistas da história. Ele morreu aqui, ó, em 1727, tá bom? E aí tem uma série de trabalhos que ele publicou, né? Ele é muito famoso por essas três leis. Bom, para poder falar para vocês sobre as leis do Newton, eu preciso deixar bem claro uma coisa que é chamada de grandeza vetorial. Então, tem três coisas aqui que podem parecer um pouquinho confusas, mas já já vocês vão entender. Que é uma coisa chamada vetor. Todo vetor tem que ter um tamanho, uma direção e um sentido. E aí é muito importante a gente saber a diferença entre direção e sentido. Então, por exemplo, a força, o valor numérico que é atribuído para ela é medido aqui em newtons, ok? Em homenagem a ele mesmo, né? Então, o que seria uma força de 40 newtons? Como é que eu representaria uma força de 40 newtons? Então, aqui, para vocês terem uma ideia, a força que eu faço para levantar um objeto de 1 kg corresponde a 10 newtons. Então, se eu estiver segurando alguma coisa que tem uma massa de 4 kg, eu estou fazendo mais ou menos essa força. Esse 40 nós chamamos de módulo. E esse newton aqui também é importante para poder saber qual é o módulo. A outra coisa, que é o foco principal aqui, é a direção e o sentido. Tá? Então, o que seria esse horizontal para a direita? A gente vai ver no próximo slide. Bom, é muito comum essa confusão entre direção e sentido. Elas não são coisas iguais, né? Elas não têm o mesmo significado. Quando eu falo em direção, eu estou me referindo a horizontal ou vertical ou uma diagonal aqui. Ok? Então, na verdade, a direção é a reta. Ok? Ó, a direção horizontal, direção vertical. E aí, para cada uma dessas direções, eu tenho dois sentidos possíveis. Então, aqui eu tenho sentido para a direita ou para a esquerda, e aqui eu tenho sentido para cima ou para baixo. Tá? Então, sempre que eu estiver me referindo à direção, é uma reta. Agora, essa reta vai poder ter dois sentidos possíveis. Que é o que está aparecendo aqui. Ok? Ó. Então, qual que é a direção aqui? É horizontal. Horizontal para onde? Para a direita. Horizontal para onde? Para a esquerda. Qual que é a direção aqui? É vertical. Tá, mas tem uma outra informação ainda, para cima ou para baixo. Quando eu estou me referindo aqui à setinha, eu estou dizendo que é o sentido. Tá? Então, feito esse esclarecimento aí, a gente tem mais condições de entender a primeira lei de Newton. Então, o que diz a primeira lei de Newton? A hora que a gente lê o que está aqui, fica muito confuso. Não, na ausência de forças, ou quando a força resultante é nula, um objeto em repouso mantém-se em repouso. E um objeto em movimento tende a continuar em linha reta e com velocidade constante. Tá? Então, essa é a definição, pode até encontrar uma outra definição, mas mais ou menos nesse estilo aí, um pouquinho confuso, né? A gente vai analisar agora caso a caso para entender o que está acontecendo. Bom, então vou pegar um exemplo bem simples. Esse bloquinho aqui está parado. Eu tenho duas forças atuando sobre ele, só que uma está para a direita, a outra está para a esquerda. E elas se anulam. Ó. É como se fosse uma brincadeira de cabo de guerra. Duas forças iguais, só que em sentidos contrários. O que vai acontecer com ele? Ele vai continuar parado, ele vai ficar parado. Isso é chamado de inércia. Então, se não tiver nenhuma força, ou se as forças estiverem se anulando, o bloquinho vai continuar parado. Tá? Então, a inércia é a tendência que o bloquinho tem de ficar do mesmo jeito. Agora aqui, próximo slide, ó, bem parecido. As forças estão se anulando, só que agora o bloquinho já estava em movimento. Então, por incrível que pareça, de acordo com a lei de Newton, com a lei da inércia, ele vai continuar em movimento. Ok? Professor, mas não tem a força aqui. Elas se anulam, é como se elas não existissem. Então, a força resultante acaba dando zero
vai sobrar isso aqui e ele mantém a velocidade, tá? Alguns exemplos práticos aí, ok? Então, imagine que o carro está parado, né? E é claro que é uma brincadeira aqui, né? Mas imagine uma arrancada e o carro vai, o motorista ficou, né? Não devia estar bem preso aqui, isso é inércia. Como ele não estava bem preso ao carro, o carro foi, mas o motorista ficou. Isso acontece muito em ônibus. Você está parado, o ônibus está parado, você não está segurando em nada, está em pé, de repente o ônibus dá uma arrancada. É isso que acontece com você, lei da inércia. E se for o contrário, né? O carro está em movimento, em alta velocidade, de repente dá uma brecada e você está sem cinto, não está segurando muito bem nas coisas, a tendência do carro parar e por inércia o rapazinho aqui continua o movimento dele. Então, inércia é a tendência de continuar ou parado ou continuar em movimento. Continuar do mesmo jeito. Na curva isso também acontece, né? Todo mundo já sentou no banco de trás de um carro aí, já deixou o corpo meio solto, né? A gente é jogado contra a lateral do carro. Na verdade não é que é jogado, né? O termo correto para física é que o carro está fazendo a curva, mas você continua o seu movimento. A sua tendência é sair. E realmente, se você tiver com a porta aberta ali, você vai sair do carro. Mas não porque alguém te jogou para fora, porque a sua tendência é continuar em linha reta. Mais exemplos aqui, ó. E aí a importância do uso do cinto de segurança, justamente para impedir que ocorra isso, né? Ele vai te prender ao carro, então é melhor você estar preso ao carro do que você se chocar, né, com alguma parte aqui do carro naquela velocidade. E o airbag, que é esse inflável aqui, também ele dispara e absorve. Mesmo estando com o cinto, ainda você vai um pouquinho para frente, então se você tiver com o airbag, você vai absorver uma boa parte do impacto. Okay? Então, o cinto de segurança depende diretamente aí, né, da lei da inércia, que inclusive tem a ver um pouco com a atividade nossa. Ok? Ó, mais alguns exemplos aqui. Ó, o carro pode ver que de vez em quando tem outro que passa reto. Por quê? De vez em quando, ou o carro está muito rápido, ou fica muito liso aqui e ele acaba passando reto. Lei da inércia, uma tendência normal dele. Ok? Bom, agora vamos lá, vamos para a apostila, para o caderno do aluno, ok? Então tem lá a atividade 3 e aí algumas questõezinhas para vocês responderem. É para responder tudo que tiver aqui, tá, pessoal? Vai fazendo no caderno, que depois quando a gente retornar eu vou olhar isso aí, vou dar os pontos que a gente sempre combina. Então, leiam com calma, assistam de novo o vídeo para entender direitinho o que é a lei da inércia, que também tem uma outra definição. Ó. Se vocês acharem que não é suficiente o que eu passei, ficou um pouquinho confuso, procura um vídeo na internet, mais algum texto, se tiver algum livro em casa, ou livro... Vocês vão achar muito material e é um conceito assim tranquilo, você não vai correr grandes riscos. Tá? Então, se não entendeu, volta lá no vídeo, né, e lê de novo para poder entender. Ok? Aqui está bem passo a passo o que tem que fazer. Então, tudo que tiver que responder, vocês vão fazer aqui. Ok? Então, ó, essas perguntinhas aqui, vai respondendo, não tem nenhum conceito aqui, responde de boa. Ok? Aí depois lê aqui as definições. Essas perguntas aqui são importantes. Ó. Responde as duas. Ok? Então, essas duas aqui tem que estar lá no caderno. Aqui era para ser feito um debate sobre o airbag, inclusive tem um vídeo, mas eu não vou cobrar isso como atividade. Tá? Mas seria legal assistir um vídeo sobre o airbag, entender como é que ele funciona. Né? Só que não vai ter esse debate, então não precisa responder nada em cima disso. Então, por enquanto, só essa A e B aqui da número 1. Ok? O que tem mais aqui? Depois tem uma atividade experimental, ó, lá na página 25. Então, eu gostaria que vocês fizessem essa atividade. Ó, tem um copo aqui, um papel, uma moeda, você puxa o que acontece com a moeda. Isso tudo tem a ver com a lei da inércia. Vocês vão ver qual a relação com a lei da inércia. E aí vocês vão responder as questões. Ok? Bom, é isso. Dentro do possível, eu acho que nas próximas semanas eu vou poder estar tirando as dúvidas de vocês, né, pelo aplicativo. Mas por enquanto vão respondendo aquilo que vocês sabem. Acho que tá bem tranquilo essa primeira atividade, né? E espero vocês na próxima semana. Um grande abraço.